No vídeo de hoje eu vou te ensinar a fazer um pão de ló leve, super fofinho e muito estruturado. E agora na versão retangular que vocês tanto me pediram. Ele fica bem grandão, perfeito para você que quer faturar com bolos recheados e, claro, com bolos de feira quadrados e retangulares. Esse pão de ló é super econômico, fácil de fazer. Antes da gente começar, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificações para não perder nenhuma receita e deixa aquele joinha que ajuda muito o nosso trabalho. Já aproveita e me conta aqui embaixo nos comentários qual a sua sugestão de recheio para esse bolo, ou então manda aquele coraçãozinho mesmo para eu saber que você está curtindo os nossos vídeos. Os links com os materiais que eu usei para fazer essa receita aparecem aqui embaixo na tela. E se você gosta do nosso trabalho, dá uma força, compra por esses links, que assim você ajuda muito o nosso canal a continuar. No final do vídeo você encontra informações sobre armazenamento, validade e precificação para você faturar muito com essa delícia. Agora, prepara a sua cozinha e vamos para a receita. A gente vai começar o preparo batendo os ovos na batedeira. Aqui são 4 ovos e poderíamos bater as claras em neve separadamente, mas eu vou bater tudo junto porque acho muito mais prático. E agora a gente vai bater durante 8 minutos. E eu estou usando a batedeira planetária, mas você pode usar a batedeira de mão que também dá super certo. E muita gente tem receio de usar o pão de ló porque acha que ele tem odor, que ele tem cheiro de ovos, mas não é verdade, tá? Os motivos para que os ovos tragam odor para a receita são 2. O primeiro deles é usar ovos velhos, então precisa estar de olho na validade desses ovos. Já o segundo motivo é o batimento dos ovos. Quando a gente bate por pouco tempo, eles ficam com esse cheiro mais forte. Então precisa usar ovos novos e bater pelo tempo adequado. Aqui a gente vai bater por 8 minutos e no final você já vai ver a diferença na textura desses ovos. Depois de 8 minutos, os ovos estão prontos, estão bem volumosos, bem aerados. Olha só a textura deles. Essa aeração, todo esse ar que a gente colocou aqui nos ovos é muito importante porque são eles que vão fazer o pão de ló crescer bem e ficar bem fofinho. E aí depois de bater os ovos eu vou religar a batedeira em velocidade baixa e colocar 1 xícara mais 3/4 de xícara de açúcar refinado aos poucos. Esse processo precisa ser feito lentamente, a gente vai transformar esses ovos em um merengue, então eu vou colocar esse açúcar aqui de colherada em colherada. Ovos e açúcar batidos no ponto e a textura é essa aqui. Ele fica parecendo um merengue mais molinho mesmo, deu para perceber? Agora que esse creme está pronto, vamos para os próximos ingredientes? A partir de agora, a gente não precisa mais usar a batedeira. Eu vou peneirar aqui em cima do creme 2 xícaras mais 1/4 de xícara de farinha de trigo sem fermento. Eu prefiro sempre usar farinha sem fermento, porque assim a gente tem o controle sobre a quantidade de fermento que vai na receita. Depois da farinha, eu adiciono 1 colher de sopa rasa de fermento em pó, 2 gotinhas de extrato de baunilha e um pouco mais de 3/4 de xícara de água. Essa água a gente vai colocando aos pouquinhos, tá? Para incorporar os secos aqui ao creme, eu vou usar um fouet. Eu vou passando o fouet de baixo para cima aqui na massa e vou dando leves batidinhas aqui na borda da tigela para retirar essa massa que fica presa no fouet. Paro, coloco mais um pouquinho de água. E precisa de delicadeza para a massa não perder o ar. Não pode bater muito rápido, mexer com muito vigor, senão ela perde o ar, não cresce muito bem e fica uma massa mais pesada, que a gente não quer, a gente quer um pão de ló bem levinho. Coloco o restante da água e a gente continua a misturar. Agora sim a massa está totalmente misturada e olha que textura linda desse pão de ló. A massa fica super cremosa, lisinha, leve,
muito suave. Depois de pronto, ele fica lindo demais, você vai ver. Agora vamos preparar a forma? Para assar esse bolo, eu vou usar uma forma retangular. Minha forma tem 20 centímetros de largura, 30 centímetros de comprimento e 5 centímetros de altura. Mas você pode usar formas mais altas se preferir, tá? Nesse caso, que a forma tem uma extensão maior, tem o fundo fixo, eu prefiro usar o papel manteiga, acho mais seguro. Forrei a forma aqui com papel manteiga e é importante não untar as laterais, tá? O pão de ló, para crescer corretamente, ele precisa ir aderindo às laterais da forma enquanto ele assa. Então, se a gente untar as laterais, ele não cresce da forma correta, forma aquela montanha aqui no centro. E aí, na hora de nivelar, a gente tem uma perda grande de massa, fazendo o bolo ficar até um pouco mais baixinho. Aí agora é só despejar a massa aqui na forma. Dou uma balançadinha para ficar tudo reto. E agora que está tudo pronto, eu vou levar nossa massa para o forno pré-aquecido a 180 graus por aproximadamente ali 40 minutos ou até que ela esteja prontinha. Eu levei a massa para o forno pré-aquecido e aqui no meu forno ela leva ali entre 40 e 50 minutos para assar, porque é um bolo maior. Mas esse tempo vai depender aí do seu forno, tá? Cada equipamento é de um jeito. E hoje eu tô te mostrando o bolo assado em apenas uma forma, porque eu quero te mostrar a altura dele, quero mostrar o resultado final, mas durante a produção eu prefiro dividir essa massa em 2 ou 3 formas, dependendo do número de camadas de recheio que você quer usar nesse bolo. Assando esse bolo em formas diferentes, a gente tem um bolo assado muito mais rápido e, consequentemente, com mais economia de gás. Então, vale muito mais a pena. Depois de 40 minutos no forno, a nossa massa está pronta. E para saber se ela está no ponto, é só pressionar levemente o centro. Se o seu dedo não ficar marcado, é porque ela já está pronta. Você também pode usar o palito para conferir o ponto, mas atenção, só pode usar o palito se a massa estiver completamente assada, tá? Se ela não estiver assada, o ar quente vai vazar e ela vai murchar. Palito limpinho, a massa já está no ponto. E olha só que belezinha de massa, ela fica douradinha, super fofinha. Eu vou deixar ela esfriar um pouquinho antes da gente desenformar. O bolo esfriou um pouquinho, já consigo colocar aqui as mãos sobre ele. E você pode ver que ele nem murchou, a massa continua perfeita, a estrutura continua impecável. Para desenformar, eu vou passar uma faquinha fininha aqui nas laterais, tomando cuidado para não machucar muito esse bolo. É importante pressionar a forma e não o bolo para não estragar. E se der uma machucadinha nas laterais, não tem problema, porque depois da montagem do bolo, isso nem vai aparecer. E aí, para desenformar, é só colocar um prato ou um cake board aqui por cima, virar e retirar a forma. E olha só que belezinha de massa! Ela fica super fofinha, super macia, excelente para trabalhar. O bolo fica com aproximadamente 5 centímetros de altura e você pode usar mais de uma massa para fazer bolos bem altos. Agora eu vou deixar essa massa esfriar completamente antes da gente cortar. Agora que a massa já esfriou, a gente vai usar um nivelador para cortar. A gente vai regular o nivelador aqui em 2 centímetros e eu gosto muito desse nivelador porque o fio de aço dele é serrilhado, o que facilita muito o corte. E agora é bem fácil. Eu coloquei o bolo aqui em cima de um saquinho plástico para ficar mais fácil de manipular. Encaixo o nivelador, seguro o bolo e venho cortando, fazendo movimentos de zigue-zague. E olha só agora como essa massa fica incrível. Ela é bem clarinha, muito fofinha e extremamente maleável e flexível, olha aqui. E agora sim a gente tem fatias perfeitas,
da mesma altura para que nosso bolo fique lindo por fora e também incrível por dentro. Essa massa é super fofinha, muito maleável, que são características muito importantes para a massa pão de ló. Ela é muito resistente, não se quebra com facilidade e ela é uma massa que a gente chama de massa esponja. Por quê? Porque ela absorve muito bem a calda. Então a gente consegue aumentar, criar mais sabor nesse bolo, deixar um bolo perfeitamente saborizado usando caldas bem gostosas e bem ricas de sabor também. Por poder receber muita calda, o pão de ló é a melhor opção quando a gente vai trabalhar com bolos gelados, porque mesmo depois que ele vai para a geladeira, ele se mantém muito úmido e macio, sem ser aquela massa que se desfaz totalmente na boca. Me conta nos comentários que sabores de bolo de feira você gostaria de ver aqui no canal, hein? A validade do pão de ló é de 2 dias se ele for conservado fora da geladeira ou de até 5 dias se for conservado na geladeira. Congelado no freezer, ele dura por 90 dias ou 30 dias congelado no congelador da geladeira. Eu deixei as informações de preço de custo da receita aqui embaixo na descrição do vídeo. Fica embaixo do título, é só você clicar e rolar a tela que você encontra. Faz o pão de ló aí na sua casa e depois me conta como foi, porque eu tenho certeza que todo mundo vai amar. E aí, me fala, o que você achou desse bolo? Me conta que outras receitas você gostaria de ver por aqui. E se você quer assistir vídeos com bolos super recheados, deliciosos, que deixam todo mundo com água na boca e perfeitos para você faturar muito, separei alguns vídeos especiais para você. É só clicar aqui na tela para assistir. Te vejo no próximo vídeo, combinado? Um grande beijo e até mais!